Eu confesso que eu nunca pensei muito no começo da minha carreira sobre captação de pacientes, mas isso acabou acontecendo mesmo eu tendo vergonha da exposição no Instagram. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Geralmente, o pessoal do marketing fala que o nosso Instagram, ele é a nossa vitrine. Já ouviram frases como essa? Mas como que eu, Gabriela, penso sobre o Instagram? O que que eu penso sobre o meu Instagram? Eu vejo o meu Instagram, na verdade, como se fosse um jardim, como se fosse um lugar aonde eu vou ali plantando as minhas sementes e que em algum momento elas desabrocham e isso pode trazer sim borboletas. Isso vem de uma mensagem que eu ouvia quando eu era mais novinha, que é cuide do seu jardim e as borboletas virão até você. E como que se deu um pouco esse pensamento? Já na época da faculdade, eu pensava no Instagram como uma forma de ensinar as pessoas, de psicoeducar as pessoas que não poderiam pagar por psicoterapia. Então eu vi ali o Instagram como uma forma de eu ensinar pequenas coisinhas do dia a dia, então uma higiene do sono, sobre autoconhecimento, levar as pessoas a refletirem sobre a própria vida, a meditarem sobre a vida, às vezes alguma técnica para gestão de emoções, então técnica dos 5 sentidos ali, técnica de grounding, né? Então explicando a diferença de depressão e energia, né? Que a depressão está relacionada à energia, não à tristeza. Explicava também, ele psicoeducava a importância do medicamento. Então eu fui começando assim o meu Instagram. E eu lembro que na época, quando eu comecei, eu diferenciei. Então eu tinha o meu Instagram pessoal, e eu, como eu era bem religiosa, né, tenho a minha religiosidade, mas o meu Instagram era bem voltado para isso. Eu lembro que eu criei um Instagram à parte de psicologia, mas em algum dado momento eu perdi o acesso do meu Instagram pessoal. E daí eu não voltei mais com ele. Eu fiz toda a migração para o meu Instagram ali profissional, então literalmente comecei ele ali do zero. Então muitas pessoas estudaram comigo ensino fundamental, ensino médio, nem tinham o meu Instagram, assim, foram tendo depois com o tempo. E hoje eu trabalho somente com o Instagram, né? Até porque hoje eu não tenho tanta necessidade assim de ficar postando sobre a minha vida pessoal. Então os pequenos recortes que eu coloco já estão ali no meu Instagram, que hoje é tudo junto. E eu acredito que hoje faz muito sentido isso para mim também, porque eu bato muito na tecla da gente ter uma unidade de vida. Então que a gente seja quem nós somos em todos os lugares. Então ali no meu Instagram hoje ele é voltado tanto para a área profissional quanto também para a área pessoal. E daí, então, eu comecei olhando para o meu Instagram justamente com esse formato. Como que eu poderia psicoeducar as pessoas para elas terem ali, né, uma boa saúde mental, uma boa qualidade de vida, sendo que elas às vezes não poderiam pagar por psicoterapia. Mas o que aconteceu foi que enquanto eu postava sobre isso, as pessoas gostavam, as pessoas se identificavam e as pessoas começavam a me procurar para atendê-las, né? Então, ali foi assim que começou o meu processo de captação. Além disso, eu segui alguns caminhos também. Então, teve sim um Instagram, e esse Instagram, então, eu criei na época que eu ainda era estudante na faculdade. Eu lembro que eu fui uma das primeiras da sala a criar um Instagram voltado mais para psicologia. Então, eu postava ali estudando, postava lendo, compartilhava frases prontas, né? Era um pouco mais nesse sentido. Além disso, quando eu já me formei, eu comecei a postar também muitas dicas de livros. Então, eu sempre gostei de ler. Então, eu compartilhava muito sobre livros. Então, trechos de livro, dica de livro. E isso atraía as pessoas também. E, logicamente, as pessoas começam a ter você ali no imaginário como uma pessoa que lê, uma pessoa que estuda. Então, eles começam a apostar mais, a confiar mais em você. Então, eu sempre compartilhava que eu estava estudando, que eu estava fazendo uma supervisão, e isso eram verdades, né? Então eu não era uma mentira ali que eu tirava só uma foto e não estava estudando. Não, eu estava estudando, compartilhava isso, e isso vai alimentando o imaginário das pessoas de que você é uma pessoa que se dedica, que é estudiosa, e as pessoas querem bons profissionais dessa forma. Além disso, uma outra coisa que eu fiz na época, eu sou, gente, da época do cartãozinho, né? Então, esse vídeo
Aqui eu tô com 6, 7 anos de formada. Então, eu sou da época do cartãozinho. Eu lembro quando eu me formei, eu fiz um cartãozinho e depois eu posso até postar lá no meu Instagram, depois para vocês verem o meu cartãozinho. Eu não tenho nenhum por aqui, tá guardadinho ali. E esse cartãozinho, eu lembro que foi eu que fiz. Na época, gente, eu fiz ele no Paint. Quem aqui é da época do Paint? Não tinha nem Canva ainda, né? Nem o básico não tinha. Eu fiz ele no Paint. Mas, ao mesmo tempo, deixa eu até pegar um aqui, que eu acredito que vocês vão gostar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Esse foi o meu cartãozinho bem básico, mas olha só, eu pedi pra gráfica fazer de um jeito que ele brilha. Olha que bonitinho. E daí aqui tem, né, tinha as minhas informações, Gabriela Azevedo, protegendo, cuidando e zelando do ser humano. Olha que lindo, gente, na época. Nossa, faz 7 anos isso. E daí aqui, coloquei só o meu WhatsApp, o meu Instagram e o meu e-mail. Então, por isso até que eu nunca mais mudei o meu Instagram, né, porque ele é uma das formas como as pessoas geralmente me conhecem, que é ali, @psicologa.azevedo. Então, eu entregava esse cartãozinho por onde eu ia passava em algumas clínicas, eu deixava um montantezinho, eu passava em algum salão de beleza, eu deixava um tantozinho ali, eu entregava para minha família, eu não podia atender meus familiares, mas eu podia atender a indicação deles, né? Então, e eu saía distribuindo esses cartõezinhos que eu tenho até hoje. Além disso, né, eu também, quando eu me formei, foi bem o ano de 2020, né? Eu me formei em 2019, 2020 começou a pandemia. Daí eu lembro que eu fiz um e-book na época de como trabalhar com atendimento ao público em época de pandemia. Então, era esse gerenciamento da ansiedade, né? E ali eu fiz ele gratuito. E aonde eu ia também, por exemplo, eu ia no mercado fazer compra, eu comentava com as pessoas sobre o e-book e dava ele gratuitamente, né? O acesso para elas de forma gratuita. Então, isso foi uma das formas também de ir divulgando o meu trabalho. Primeiro ano de formada também, ali a gente vivendo no lockdown, eu lembro que eu fiz uma semana, um mês, com uma live por semana no Setembro Amarelo. Então, ali eu já comecei a trazer o que a mais também, né? Eu nunca fui de 5 dicas para tal coisa, né? Template prontos, não, isso não. Por quê? Porque eu sempre, e eu acredito muito fielmente, eu quero deixar isso aqui como recomendação para vocês, que a gente precisa falar sobre o que a gente gosta de falar. É muito diferente quando a gente posta algo que é muito prático. É lógico que talvez em algum momento eu devo ter feito algum post sobre isso, mas assim, não dá engajamento, as pessoas sentem que é frio, então não vale a pena. Não vale a pena você pedir para o chat GPT criar para você o seu conteúdo para o Instagram, não vale a pena. Quando eu sempre bato na tecla, poste, né, divulgue o que você gosta de estudar. Por que o que você gosta de estudar? Porque quando a gente fala sobre aquilo que a gente gosta, primeiro, se a gente gosta, a tendência é a gente querer estudar mais. Se a gente estudar mais, a gente vai saber mais sobre aquele conteúdo. Então, a gente vai ter propriedade para falar sobre aquele conteúdo. Então, as pessoas elas percebem que você tem propriedade para falar sobre aquilo e as pessoas percebem também o tom da sua voz. Olha só a diferença, percebe? Eu acredito nisso que eu tô falando aqui. Então, olha o tom de voz, olha o brilho nos olhos, olha a expressão, como muda quando a gente está falando sobre aquilo que a gente gosta. Então, eu sou muito a favor de você construir o seu Instagram, na verdade, construir o seu nicho, que é o que as pessoas do marketing geralmente nos trazem, com base naquilo que você gosta de estudar. Então, provavelmente quem rola o meu feed ali até embaixo vai ver temas voltados sobre a própria vida em si, sobre morte, sobre perda, vai ver também crise suicida, que são temas que eu me interesso por estudar, que eu gosto de estudar sobre isso, que chama a minha atenção. Temas que não chamam a minha atenção, vocês não verão no meu Instagram. Não verão. Porque não tem como eu falar sobre algo que eu não gosto de estudar, que não me chama atenção ou que eu não me aprofundo. E quando a gente for ver, a psicologia ela tem um ramo assim enorme de temáticas que a gente pode trabalhar, né? A gente pode trabalhar com
algumas poucas coisinhas e pode trabalhar com temas muito variados. Então é importante a gente observar isso. E eu sempre respeitei muito, até mesmo o que eu queria trazer, o que eu queria levar para o Instagram, né? Então, geralmente as pessoas falam assim: ah, Gabi, você tem muitos cursos, a arte de cuidar, a arte de saber, a arte de amar, a arte de bem viver, né? E eles falam assim: cada hora é uma coisa. E eu sei que isso pode deixar o meu público do Instagram um pouco confuso, mas mesmo assim eu sigo aquilo que eu quero postar. Né? Então eu sei que eu posso pagar um preço de um público confuso vende menos, compra menos, né? Então, eu pago o preço por isso, mas eu vou muito de acordo com aquilo que eu quero falar. Então, vocês vão ver que não é sempre, por mais que eu sou especialista em luto, não é sempre que eu tô falando de morte. Por mais que eu sou especialista em crise, não é sempre que eu estou falando de crise suicida. Por quê? Porque isso me cansa, isso me sobrecarrega. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso, de vez em quando, dar umas mescladas em temas. Né? Hoje mesmo, por exemplo, eu estou falando ali com psicólogos, mas eu estou falando sobre rotina de psicólogos, estou falando sobre a minha própria rotina. Então, olha como a gente precisa, de fato, observar qual aqui, né? Já fica uma grande pergunta. Qual é o tema que você mais gosta de estudar na psicologia? Que mais chama a sua atenção? Porque se você também mais gosta de estudar, você vai ter propriedade, como eu trouxe, você vai falar com brilho nos olhos, você vai falar isso ali no seu Instagram, provavelmente você vai postar mais sobre isso, as pessoas vão começar a lembrar de você associado a esse tema e as pessoas vão começar a te buscar. Dessa forma, você vai começar a atrair o público que realmente é o público que você deseja, porque é o tema que você gosta de estudar. Percebem como isso é muito importante? Né? Não tem como assim, vou definir um nicho, quero atender mulheres. Né? Não, não é muito por aí. Eu considero que o nicho para a gente da área da psicologia está muito atrelado ao que a gente gosta de estudar, porque afinal a gente ainda vai ter que estudar muito. Teremos que estudar aí pro resto da nossa carreira. Né? Não vou nem falar o resto da vida, vai que você se aposenta antes, mas pelo resto da nossa carreira a gente vai ter que estudar. Então escolha ali com base no que você gosta de estudar. E mais do que isso, então, como que com tudo isso, né, eu fui fazendo o meu perfil crescer, captando pacientes, mesmo sendo uma pessoa introvertida. Geralmente quem olha ali no meu Instagram, no meu perfil, depois vocês entram ali olhar e também, gente, já se inscreve aqui no canal, maratona os vídeos aqui no YouTube, certo? Porque a minha meta desse ano é ter 1000 inscritos. Será que a gente consegue bater essa meta? Já manda esse vídeo para um amigo que você conhece da psicologia para que ele se inscreva aqui também no canal. E como que eu, né, então, sendo introspectiva, consigo gravar para o YouTube, consigo ter ali, né, o meu Instagram sempre estar aparecendo nos stories, vira e mexe estar postando no feed, né? O meu feed não tem uma data cronológica, então não é 2 posts por semana, não tem nada disso. Mas eu sempre estou alimentando o stories, eu apareço todo dia. Como que eu faço isso mesmo sendo introvertida? Porque eu acredito, tem duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, muitas das minhas reflexões, eu faço elas para mim. Eu sou uma pessoa que eu penso muito, né? Desde pequenininha, eu penso muito. Então, eu sempre escrevo primeiro para mim. Então, muitas das minhas reflexões ali, se vocês olharem no fundo, são reflexões que eu faço de acordo com o momento da vida que eu estou passando. Então, eu lembro a época do meu casamento, que eu falava sobre a importância de aproveitar os processos. Eu lembro que uma vez eu escrevi sobre. Teve momentos que eu escrevi sobre luto, porque eu tinha perdido pessoas queridas. Então, sempre eu venho. A escrita é uma forma que eu utilizo para me autorregular, para eu compreender, me organizar com o que está acontecendo na minha vida. E disso vira-se uma reflexão que daí eu posto no Instagram. Em alguns momentos eu posto falando abertamente que eu estou passando por esse processo, ou às vezes eu posto como assim, muitos pacientes me relatam, mas na verdade às vezes sou eu que sinto também. Então a escrita é fundamental aqui nesse processo, por quê? Porque eu acredito que quando eu estou falando ali sobre as minhas dores, as pessoas se conectam porque são dores parecidas com a delas. Então, se a gente for ver no fundo,
alma se conecta com outra alma. A gente não vai se conectar só porque a pessoa tá ali de blazer, só porque a pessoa tá ali com uma foto muito marcante, somente porque a pessoa tá ali com um template pronto. Isso é importante? Sim, mas eu considero isso quase como um pezinho no secundário. O primeiro mesmo, a gente tem que ter essência. É a alma se conectando com outra alma. Um psicólogo é aquele que é capaz de traduzir a humanidade do outro. Esse é o nosso papel. Traduzir a humanidade, colocar em palavras. É a arte da fala. Esse é o nosso papel. Então a gente tem que saber muito aqui, ó. Esse é o fluxo do psicólogo. A gente ouve e a gente traduz, a gente ouve e a gente traduz para o outro como ele se sente. Né? E isso é muito belo, isso é muito profundo. Então, quando a gente é capaz de escrever e de se aprofundar nas nossas próprias dores, a gente vai virar especialista em compreender a dor do mundo também. E aqui entra um segundo ponto, que é a grande importância da gente sair de nós para que a gente se posicione. Eu lembro que na época, quando eu estava ali ainda na CLT, eu acordava 4h50 da manhã, porque tinha um conjunto de lives ali no YouTube que se chamava 459. Então, todo dia de manhã, 4h59 da manhã, tinha uma pessoa ali que fazia vídeos, né? E ele relacionava tanto uma área voltada para marketing, mas de uma forma também envolvendo o lado da espiritualidade, da religiosidade. E esses vocabulários sempre me atraíram muito mais do que o marketing puro. E daí, ali, um dia, essa pessoa falou uma frase assim. E eu lembro que era época de CLT, eu estava ainda saindo para poder fazer essa migração para ficar só na clínica. E ele falou uma frase assim: enquanto você não se posiciona, enquanto você não fala, muitas pessoas estão morrendo. E aquilo me tocou profundamente, porque a temática que eu trago é a prevenção do suicídio. E ali eu entendi que não era mais sobre mim, não era mais sobre a minha vergonha, não era mais sobre a minha introspecção, era sobre o outro, que eu precisava me posicionar, né? E não que eu ia salvar o outro, salvar a humanidade, não era nada disso. Mas que talvez um único post, uma única frase minha, né, seria o movimento que alguém precisaria para refletir sobre a própria vida, para fazer alguma mudança importante, né, para poder realmente ter ali uma qualidade de vida. E é muito interessante isso porque ao longo do tempo, eu lembro que no começo algumas pessoas falavam assim: nossa, Gabi, aquele trecho do post me chamou muita atenção. E às vezes eram trechos que eu pensava até em tirar, que eu não queria deixar ali, sabe? E daí as pessoas foram confirmando que de fato algumas coisinhas ali do meu post, da minha reflexão, chamavam a atenção delas. E vocês podem ver que o meu Instagram, eu nunca caí muito em trends, em modismo, né? Então, eu nunca fui uma psicóloga que eu fiz dancinha no Instagram, porque isso não condiz com o meu jeito ali, né? De estar no Instagram e nem faz parte da minha personalidade também. Não tenho nada contra quem faça, mas a minha personalidade nem me permite fazer dancinhas ali no Instagram. Então, eu tenho uma personalidade que é mais profunda. Então, quem vai se conectar com o meu jeito de estar no Instagram são pessoas que gostam de conteúdos profundos. Então, meus textos são maiores, né? Geralmente, meus textos levam a uma reflexão sobre o meditar da morte, tem algo voltado nesse sentido. Então, quem vai me seguir são pessoas que gostam dessa temática, que gostam desse jeito. E quem realmente gosta de entrar no Instagram só para ver meme, muito provavelmente não vai gostar de me seguir, né? Então, eu acho que isso é muito bom também, porque assim a gente vai filtrando o nosso público. Então, eu não espero que todo mundo me siga, até porque eu não sigo todo mundo, né? Geralmente eu seleciono muito bem a quem eu quero seguir. Já tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre isso, como que eu me organizo para que as redes sociais não me consumam, né? Então, até que eu não sigo muitos amigos, não sigo muitos familiares, meus stories ali são silenciados. Então, se você quiser saber mais sobre isso, procura aqui.
no canal que você vai encontrar como que eu me organizo com as minhas redes sociais. Então, que reflexão que eu quero deixar para o final desse vídeo de hoje? A grande reflexão é, mais do que olhar para você, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu sou introspectiva, eu tenho medo de errar, eu tenho medo dos meus professores estarem aqui me assistindo e me julgando, eu tenho medo das pessoas me chamarem de blogueirinha, né? Então, mais do que você ficar olhando para você, para os seus medos e para a sua introspecção, faça uma pergunta. Como hoje eu posso ajudar alguém? Com o conteúdo que eu tenho hoje. Seja o conteúdo que eu aprendi na aula de hoje na faculdade, seja uma frase que eu li num livro hoje, seja uma reflexão que eu tive, um insight que eu tive, uma série que eu assisti e eu acho que as pessoas poderiam assistir que seria interessante para a vida delas. Com o conteúdo que você tem hoje, como você pode ajudar a vida de alguém? Essa é a reflexão que eu quero finalizar o vídeo de hoje. E me deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para mim. E também já se inscreva no canal, comece aqui a me seguir para receber mais conteúdos como esses.